Olá, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um semestre aqui com as nossas aulas. Eu espero que estejam todos e todas bem, em segurança, né? E a gente vai dar continuidade então com o nosso conteúdo de física elétrica, só que agora já não mais falando de eletrostática. Como eu havia falado na aula anterior, no finalzinho, aprender sobre potencial dá a vocês a entrada para eletrodinâmica, ok? Uma outra área da física elétrica que, como o nome bem define e separa da eletrostática, né? Eletro, eletricidade. Estática, parada, cargas paradas. Dinâmica, movimento, cargas em movimento, certo? Então, a gente vai definir aqui na nossa primeira aula de eletrodinâmica sobre as leis de Ohm a taxa de movimento dos elétrons em um corpo material, as suas implicações fenomenológicas e os seus obstáculos, né? Isso porque antes a gente ficava vendo só mais ou menos o que causava esse movimento. Fossem primeiro as cargas opostas ou iguais, como a gente tinha visto inicialmente, depois as forças, campos, energias, certo? Tudo isso serviu para descrever como que uma carga iria se comportar em relação à outra, certo? Quando elas interagissem. Só que agora a taxa de movimento ela vai se preocupar mais com os efeitos do movimento, certo? As consequências disso em um corpo material, tá certo? Assim como também o que pode influenciar ou diminuir, tá certo? Só que de um ponto de vista, assim, entre aspas, um pouco mais macroscópico. E é o que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Então, as leis de Ohm, só para já dar até um pulo para a próxima aula também, elas são necessárias para que a gente analise um tópico de física elétrica que é altamente aplicável no cotidiano, que são os circuitos elétricos. Ok? Essa vai ser a nossa aula número 15 e é importante, é fundamental, na verdade, que vocês entendam as leis de Ohm, principalmente a primeira, para que vocês possam então estudar os circuitos elétricos depois, ok? Então, dando continuidade aqui, sobre a eletrodinâmica um pouquinho, né? Na eletrostática, a gente se preocupava com a causa do movimento das cargas, por diferentes aspectos. Agora, na eletrodinâmica, a gente vai focar em consequências ocasionadas por esse movimento. Ou seja, o que ter esse movimento dos elétrons, das cargas, vai causar no sistema que a gente estiver analisando, estiver estudando, ok? Então, os principais conceitos que a gente vai ter aqui são os conceitos de energia, tensão, ou diferença de potencial, né? A mesma coisa, e carga elétrica, ok? Antes da gente começar as legião, vamos antes fazer uma pequena definição aqui, um tanto quanto elementar, né? Elementar significa básico, e o básico nas ciências da natureza, elas não querem dizer, principalmente nas ciências exatas, elas não se referem a alguma coisa que seja necessariamente cotidianamente a gente usa básico para definir uma coisa fácil, simples, né? Mas nas ciências da natureza a gente usa para definir algum conceito inicial, certo? A partir desse conceito a gente gera outros conceitos mais complexos. Então, um conceito elementar que a gente vai ter que definir aqui antes de tudo é da corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Tá certo? Então, com o movimento dos elétrons, a gente tem agora o que chama de corrente elétrica, representada pela letra minúscula I, que é uma medida da taxa de variação de carga elétrica conforme o tempo, certo? Ou seja, a corrente mede a quantidade de carga que vai estar passando por algum corpo em um certo intervalo de tempo. Como a carga que é proveniente do movimento dos elétrons, ela vai ser assim objeto de estudo da grande maioria dos nossos exercícios aqui, né? Então, a gente pode reescrever aquela equaçãozinha ali. A gente tem a equação que I é igual a delta Q por delta T. Pode reescrever o Q como N vezes Z, certo? Que nem a gente tinha anteriormente. A quantidade de carga total era o número de elétrons vezes a carga de um único elétron, tá certo? Então, temos que a nossa corrente é delta Q por delta T, tá certo? Podendo ser reescrito da outra forma, então. E as unidades que são importantes aqui pra gente,
a unidade de carga que vocês já conhecem é o Coulomb, a unidade de tempo, que é o segundo, e a unidade de corrente elétrica, Coulomb por segundo, é ampere, tá certo? É uma unidade própria. E eu vou explicar um pouquinho mais sobre o cientista, o ampere, um pouco mais para frente, em algum outro momento, tá certo? Então, temos aqui uma definição inicial elementar de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai ser importante para que a gente entenda as leis de Ohm. Só que antes da gente falar de fato das leis de Ohm, agora que a gente tem a definição da corrente, vamos falar um pouquinho sobre o pesquisador, que eu acredito que vai ajudar vocês a entenderem principalmente a segunda lei dele, ok? Então, George Simon Ohm, ele nasceu em 1789, morreu em 1854, foi um físico e matemático alemão que estudou a condutividade elétrica de fios metálicos, de diferentes comprimentos e áreas de secção reta. Se alguém não souber exatamente o que é uma secção reta, eu vou explicar mais para frente, ainda hoje. E o nome dele foi homenageado na unidade de medida de resistência elétrica, uma grandeza que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, certo? Então, ele basicamente estudou eletricidade, focado na condutividade elétrica de fios metálicos, né? Que tiveram diferentes comprimentos, diferentes espessuras, pode-se dizer assim, né? A área de secção reta, de certa forma, pode ser vista como a espessura do fio, se ele é mais grosso, se ele é mais fino. Então, assim ele postulou a primeira lei de Ohm, que basicamente diz que, em outras palavras, né, sempre que eu coloco os postulados, nem sempre eu consigo encontrar exatamente o que eles falaram, mas eu sempre dou uma adaptada. Geralmente eu dou uma adaptada para ficar um pouco mais didático, fácil de entender, digamos assim. Mas quando o Ohm postulou a primeira lei, ele falou que para uma tensão elétrica, ou seja, o U, né, a diferença de potencial, que seja aplicada sobre um corpo material, uma corrente elétrica vai aparecer nele proporcionalmente, vai surgir nele uma corrente elétrica. Ou seja, se você aplica uma diferença de potencial, você vai causar o movimento dos elétrons, certo? E, bom, isso é uma coisa que eu vou, no final das contas, eu vou fazer uma ligação, né, entre a eletrostática e a eletrodinâmica, mas assim, já dando um pequeno spoiler, isso é uma coisa que a gente poderia esperar, né? Porque se você tem uma diferença de potencial entre dois pontos, é porque o campo elétrico vai ter uma interação elétrica entre aqueles dois pontos, certo? Em forma de campo. E se tem essa interação, é porque as cargas elas vão acabar entrando em movimento de alguma forma. Tá certo? Então, quando a gente tem uma diferença de potencial, uma tensão elétrica que esteja sendo aplicada sobre um corpo material, é natural que então uma corrente começa a correr por ele, tá certo? E assim a gente tem que a primeira lei de Ohm pode ser expressa por U é igual a R vezes I, em que U é a tensão elétrica, ou a diferença de potencial, né? O R é a resistência elétrica do corpo, e o I é a corrente elétrica que vai estar atravessando ele, ok? Só para falar um pouquinho das unidades, antes de explicar um pouco melhor, a unidade de U, né, a unidade de tensão é o volt, como a gente já tinha visto. A unidade de resistência é o ohm, representado pela letra grega ômega, e o I é representado pelo A, ok? De ampere. E como a gente tinha dito aqui, né, nesse slide, o nome do Ohm foi homenageado na unidade de medida de resistência, certo? Então, por isso que, apesar de representado pelo ômega, o nome da unidade em si é Ohm, ok? Essa expressão que vocês estão vendo aí, ela é conhecida como a primeira lei de Ohm. Ela é muito importante na eletrodinâmica porque ela ajuda a entender como que se comporta a corrente elétrica em função da tensão, ok? E esse comportamento vai ser constante em um corpo que seja chamado de ômico, certo? Um corpo ômico é aquele que obedece à primeira lei de Ohm. Eu sei que isso pode não parecer muito criativo, mas é um jeito de relacionar não só as teorias com os sistemas que a gente estuda, mas também os cientistas que fizeram parte na história, né, da descoberta, do descobrimento ou
da construção desse conhecimento, né? Então a gente diz que um corpo a gente diz que o corpo é ômico quando ele obedece à primeira lei de Ohm, a relação U é igual a RI, tá certo? Conhecido às vezes como equação do Uri também, tá bom? Então, a análise dessa equação, ela é basicamente o próprio postulado dele, né? Assim como o Ohm postulou, a gente tem que a diferença de potencial e a corrente elétrica, elas são medidas proporcionalmente, certo? U é proporcional a I. Logo, né, transformando uma proporcionalidade em uma igualdade, U é igual a K vezes I, certo? Esse K é uma constante, em que essa constante de proporção é a resistência elétrica do material, o R maiúsculo. Ela mede o quão bem ou quão mal um corpo vai conduzir eletricidade, ou seja, a corrente elétrica. Pode-se dizer que o R é como se fosse uma impedância, um obstáculo ao movimento dos elétrons, tá certo? Quanto maior a resistência, menor vai ser o movimento dos elétrons para uma tensão aplicada, tá certo? Quanto menor for a resistência, mais fácil vai ser dos elétrons se movimentarem, e assim maior vai ser a corrente. Então, duas coisas que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte. Primeiro, a resistência elétrica ela vai ser encarada como uma característica macroscópica. Isso porque antes, quando a gente estudava as carguinhas, né, geralmente os elétrons, os prótons, algumas coisinhas assim, a gente estava falando sobre em termos de forças e tal. Então a gente media em newtons, em unidades de campo, volt por metro ou newton por coulomb, tanto faz, né? E assim o que acontecia? A gente acabava não tendo assim. eh, a gente acabava não sendo tão específico no que se referia ao movimento de mais de uma carga, ou o que isso necessariamente significava, né? A força ser menor, a força ser maior. Agora, com a resistência elétrica, a gente tem que um corpo, ele vai ter, assim, um corpo como um todo, com todos os seus zilhões e zilhões de elétrons, ele vai ter uma resistência que vai ser mensurável aqui, ao nosso nível de mundo, né? Ao nosso tamanho, um nível chamado macroscópico, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês percebam. A segunda é que eu quero que vocês também encarem essa fórmula, não que ela tenha a ver, mas que ela pode ser assim, ela pode ser mais fácil de compreender por uma analogia. E que analogia é essa? É a analogia da força mecânica. F é igual a ma, tá certo? Bom, e por que eu quero que vocês encarem desse jeito? Porque se vocês colocarem mais ou menos assim, uma por cima da outra, vocês vão ver que F é como se fosse U, M é como se fosse R e A é como se fosse I, ok? Vamos dar uma pequena analisada só para ficar um pouco mais nítido o que eu quero dizer. U é a tensão elétrica que está aplicada sobre o material. Ela é o agente capaz de causar o efeito que a gente está estudando, no caso aqui a corrente elétrica, assim como a força que está sendo aplicada em um corpo é capaz de causar o efeito da aceleração naquele corpo, tá certo? Então a gente tem os nossos respectivos efeitos, F gerando um A, uma força gerando uma aceleração, U gerando um I, uma tensão gerando uma corrente, certo? Então a gente tem eles, né? Um como causa, o outro como consequência. E qual é um possível obstáculo? Uma coisa que quanto maior for, uma grandeza que quanto maior for, menor vai ser o efeito sentido. No caso da força, é a massa. Se você tem um corpo muito maciço, para uma força que você aplique nele, a aceleração vai ser menor. Assim como na elétrica, aqui na lei de Ohm, se você tem uma resistência elétrica alta, para uma tensão que você aplique, a corrente não vai ser tão alta assim, certo? E vice-versa para o caso da grandeza ser pequena, certo? Um corpo leve vai ter uma aceleração grande. Um corpo com uma resistência elétrica baixa vai ter uma corrente elétrica grande, ok? Então, assim, a gente tem meio que uma analogia, de certa forma, né? Que eu acho que ajuda a entender conceitualmente o que está se passando entre a primeira lei de Ohm e a força mecânica de Newton, tá certo? Então, é só uma pequena analogiazinha.
E eu acho que também fica um pouco mais fácil de entender agora, quando vocês veem o gráfico da primeira lei de Ohm, que basicamente é um gráfico de tensão por corrente. E estando tensão aqui no caso no eixo Y e a corrente no eixo X, a gente tem que esse gráfico vai ser linear, vai ser uma linha reta aqui. Ok? É uma coisa que você observa experimentalmente, mas também se pode observar teoricamente pela lei dele. Considerando esse pequeno ângulo θ aqui, né, que a reta faz com o eixo X, a tangente desse ângulo vai ser igual à resistência elétrica do material que a gente está conduzindo eletricidade aí, ok? E então a resistência vai ser ΔY por ΔX, porque a definição de tangente é cateto oposto ao ângulo, no caso um y, uma tensão, dividido pelo ΔX, pelo cateto adjacente, que é uma corrente. Portanto, a resistência é igual a U dividido por I, também conhecido às vezes como equação do Rui, certo? É literalmente a mesma coisa que a primeira lei de Ohm, só que como se a gente tivesse passado essa corrente dividindo e deixasse a resistência isolada, mas dá na mesma, tá certo? É só um outro jeito de escrever, que é como a gente obtém no gráfico, ok? E portanto, então, falando tanto da resistência, o Ohm percebeu que a resistência é a única grandeza que ainda não tinha uma definição elementar. Então, coube a ele determinar como que ela se comportava, tá certo? Porque ela não tinha alguma coisa que ia descrever como ela se comportava em um corpo material. Você poderia até extrair dados experimentais que definissem a resistência elétrica de um corpo, mas você não poderia descrever matematicamente como é que ela se comportava. Pelo menos não ainda, certo? Assim, lembram daquela parte que eu falei lá na. Deixa eu voltar aqui na parte da história dele, que ele estudou a condutividade elétrica de fios metálicos, tá certo? Isso foi essencial para a segunda lei de Ohm. Para a primeira também, mas para a segunda lei de Ohm um pouco mais, porque especificamente esse tipo de estudo, né? Porque o estudo dele em fios condutores fizessem com que ele postulasse a segunda lei, que é descrita como também uma pequena adaptação, né, para ficar mais fácil de entender, mas ele disse que a resistência elétrica de um corpo ela deve ser proporcional ao comprimento do fio e inversamente proporcional à área de secção reta dele. Ou seja, se o fio for mais longo, a resistência deve ser maior. Se o fio for mais fino, a resistência também deve ser maior, ok? Agora, se o fio for mais curtinho de comprimento, a resistência vai ser menor. E também se for um fio mais espesso, né, mais grosso, ela também vai ser menor. É uma coisa que vocês vão ver aqui agora na chamada equação da segunda lei de Ohm. A gente tem que a resistência de um fio é igual à resistividade elétrica. Essa aqui é uma letrinha grega chamada Rho, ok? Ela parece um. Não sei, um P? Acho que parece um pouco um P. Eu tava tentando fazer analogia com R, mas na verdade parece mais um P mesmo. E, e a resistência vai ser igual a ρ vezes L dividido por A, em que L é o comprimento do corpo que a gente está estudando e A é a área de secção reta dele, tá certo? Então, só dando uma lida nas unidades antes de eu explicar essas imagens aqui. O comprimento, a unidade em metro, né, que a gente já está acostumado, a área em metros quadrados, a resistência em ohm e a resistividade, primeiro que ela é uma constante, então a unidade da constante a gente sempre define analisando a unidade das outras medidas da equação. Então, fazendo essa análise dimensional, que se chama assim, né, analisar as unidades se chama análise dimensional, a gente vê que a unidade de resistividade deve ser ohm vezes metro, tá certo? Segundo que essa constante ela é específica de cada material. Lembram quando a gente estudou bastante isso, principalmente em termodinâmica? Quando a gente falava da dilatação dos corpos, do calor específico sensível, certo? Eram coisas assim, específicas do material do qual o corpo é feito, certo? E assim vai a resistividade. Porque quando o Ohm estudou fios condutores, ele não estudou só de um metal.
Ele estudou fios de... ah, nossa, eu acho que eu não vou conseguir lembrar agora exatamente quais materiais ele estudou, mas ele estudou, assim, fios metálicos em geral. Eu sei que ele estudou o cobre, por exemplo. O cobre eu sei que ele estudou. Tanto que hoje é um dos fios, assim, com maior custo-benefício na fiação elétrica, né? Porque ele conduz bem, tá certo? O que que faz ele conduzir bem? Ele tem uma resistividade elétrica baixa, portanto a resistência elétrica dele também não vai ser tão alta, ok? Mas ele acabou estudando fios metálicos em geral, tá certo? E só para explicar um pouco melhor, assim, para quem tiver talvez mais dúvida em o que é uma secção reta, eu trouxe essas duas imagens aqui que eu acho que ficaram muito bem ilustradas, ficou muito bem ilustrado o que é, né? Isso daqui que vocês estão vendo na imagem da esquerda é um fio, ok? É um fio e ele foi cortado aqui, ó. Foi cortado retinho, assim, ó, certinho. Tá certo? O que a gente chama de área de secção reta é uma área que, tipo assim, meio que a inclinação dessa área com a borda, ela forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Ou seja, é como se você tivesse pegado esse fio aqui e tivesse cortado ele com uma faca que estava de pé, certinho, não estava inclinada. Certo? Tenta pensar desse jeito que eu acho que fica um pouco mais fácil. É isso que significa secção reta, uma secção que forma 90 graus com a superfície aqui, tá certo? No caso, supondo que esse fio estivesse na horizontal, uma secção reta seria um corte certinho na vertical, ok? Então, vocês veem que acaba ficando essa parte aqui do fio, essa pequena, essa área, né? Esse formato aqui. E esse formato é basicamente o que a gente chama de área da secção reta. Por isso que eu falei que ele poderia ser encarado até aquele momento como a espessura do fio, né? Se o fio for mais espesso, a área vai ser maior. Se o fio for mais fino, espesso é sinônimo de grosso, né? Se o fio for mais fino, a área vai ser menor, ok? E é daí que a gente tem o significado da área de secção reta, que também está ilustrado aqui nessa outra imagem que tem um fio que não tem um formato muito bem definido, né? Tipo, não é circular certinho, mas vocês veem que tem os elétrons atravessando ele aqui. Aí tem essa superfície imaginária azul, quadrada, que quando ela, tipo, atravessa o fio, ela deixa esse formato de área aqui, que vocês estão vendo um azul um pouco mais escuro listrado de linhas cinzas, tá certo? É isso daqui, essa região que ficou delimitada, é a área de secção reta, tá certo? Basicamente a mesma coisa aqui, que nem aquele exemplo que eu tinha até falado, né? Do exemplo do fio na vertical e um corte aqui o fio na horizontal, perdão, e o corte aqui na vertical certinho, tá certo? É sobre essa área aqui que a gente vai medir a área de secção reta, sobre essa região aqui, e também a taxa de movimento dos elétrons, certo? A corrente que está passando ali, ok? Então, como eu já havia mencionado, na hora de a gente analisar essa equação, a gente vê que, segundo a equação, que está de acordo com o postulado do Ohm, né, a resistência elétrica de um corpo ela vai ser maior quanto maior for o comprimento do corpo, ou seja, R e L são diretamente proporcionais, dá para ver aqui, né? Quanto menor for a sua área de secção reta, inversamente proporcionais, tá certo? E quanto maior for a sua resistividade elétrica, também diretamente proporcionais aqui, tá certo? E vice-versa para o oposto. A análise dessa equação é um tanto quanto padrão, tá certo? E as aplicações dessas leis que a gente viu aqui, principalmente a primeira, é que todos os corpos possuem resistência elétrica, tá certo? Com exceção, assim, de algumas situações muito extremas, né? É uma coisa que não cabe a nós ver aqui agora, tá certo? Assim, a resistência submetida a uma diferença de potencial pode ser qualquer item eletrônico ou digital que a gente tenha no nosso dia a dia, como uma lâmpada, por exemplo, tá certo?
Para quem talvez já tenha, principalmente para quem talvez trabalhe com isso, né? Mas é comum você, por exemplo, na hora de você ver a especificidade de uma lâmpada, você vê o fio que tem no meio dela, tá certo? Principalmente nas lâmpadas incandescentes, né? Você tem um fio que, por exemplo, é muito comum a lâmpada de fio de tungstênio, tá certo? Que é um elemento químico que constitui aquele fio. E aquele fio especificamente, ele vai ter uma certa propriedade de resistência que vai gerar iluminação. Eu vou explicar como que a iluminação é gerada daqui a algumas aulas, mas basicamente uma lâmpada é um exemplo perfeito de não só da segunda lei de Ohm, como da primeira também, tá certo? Então, outros exemplos aí. O terminal de uma geladeira, que vai fazer com que ela comece a resfriar o seu interior. Então, né, uma placa de computador, né, uma placa-mãe, por exemplo, ela tem todos os componentes assim soldadinhos e tal para transmitir eletricidade, a corrente elétrica, que na complexidade dela, ela gera sinais digitais que faz com que a gente veja uma tela colorida com um mouse que se mexe, obedece a gente e tudo mais. Certo? São as placas digitais que estão ligadas com itens eletrônicos, ok? E também o sistema de aquecimento de um chuveiro. Esse daí é um negócio que eu acho que eu vou acabar falando bastante daqui a algumas aulas, é, porque assim, é padrão para uma coisa que a gente vai estudar, certo? Que se chama potência elétrica. Mas vamos falar disso um pouco mais pra frente. É um exemplo ótimo, por isso que é tão usado, né? Mas enfim. Então, algumas outras aplicações aí, já um pouco mais ilustradas, primeiro aqui nessa imagem da esquerda, as torres de distribuição de energia, né, que são aquelas torres que são bem altas, construídas assim para carregar vários e vários fios elétricos pesadíssimos e que transportam correntes elétricas altíssimas, tá certo? Essas torres elas são ligadas a uma central de distribuição que vai fornecer a energia elétrica, aí essa energia vai ser transmitida pelos fios, né, uma corrente que vai ser transmitida, e assim vai chegar nos postes, nos bairros, né, e consequentemente nas nossas casas também. E das nossas casas, na imagem da direita, chega nos nossos fios de tomada, tá certo? Que a gente conecta ali o plugzinho no interruptor e a outra extremidade, qualquer coisa que precise, né? Tipo um celular que vai ser carregado, uma fonte de bateria tipo de um computador, por exemplo, certo? E assim a gente tem exemplos de como a lei de Ohm acaba sendo aplicada, as leis de Ohm, né? Tanto a primeira quanto a segunda, tá certo? Bom, por causa da nossa próxima aula, é importante também já dizer como que essas entidades, a tensão, a resistência e a corrente, vão ser representadas em um circuito elétrico, tá certo? Essas propriedades em um circuito são representadas assim. Por que que a gente vai acabar tendo que falar desse negócio de representar circuito elétrico? Porque, para quem não conhece ainda, quando você vai estudar um circuito, você tem que ilustrar ele muitas vezes. E se você não tiver que ilustrar, ele vai estar ilustrado, você tem que interpretar. Tá certo? Literalmente um desenho do circuito. Só que, óbvio, não vai estar os fios certinho, conectados e tal. Não, tipo, vai ser um esquema, uma representação. Tá certo? Vocês vão ver isso na próxima aula. E como é que é feita a representação dessas entidades num circuito elétrico? Tá certo? Você tem aqui que a tensão ela é representada como uma fonte que vai gerar uma diferença de potencial, tá certo? Tanto que aqui tem os terminais de potencial positivo e negativo, sendo que a barrinha do positivo tem que ser sempre maior que a do negativo, por isso é assim, tá certo? E assim como tem também a resistência, que é representada por essa ondinha triangular aqui, né? Que é uma representação de algum objeto que esteja conectado no seu circuito. Por isso também que tem aqui, né, as ligaçõezinhas para a esquerda e para a direita. E esse objeto conectado ao seu circuito vai ter uma medida de resistência elétrica,
tá certo? Que é desse jeitinho aqui que vai ser desenhado no circuito. E a corrente, então, ela vai ser ilustrada como uma reta, uma seta que esteja apontando no sentido da corrente. Apesar disso, tome muito cuidado. A corrente elétrica é uma grandeza escalar, ela não é uma grandeza vetorial, tá certo? Isso aqui é só uma ilustração do sentido que a corrente está percorrendo, beleza? E no caso, ela vai estar sempre indo do polo positivo para o polo negativo. Tá certo? Eu vou falar mais disso na próxima aula, mas é importante que vocês lembrem disso, tá certo? E ela vai estar aqui com uma setinha apontando na direção em uma reta paralela ao fio que ela está percorrendo, beleza? Para finalizar, algumas considerações finais que eu gostaria de ressaltar com vocês são: primeiro, a gente viu que a diferença da eletrostática para a eletrodinâmica, né, vai ser em contar com o movimento das cargas, principalmente em termos energéticos aqui na eletrodinâmica, tá certo? Já não vai mais ser em termos de forças ou outras entidades. Só que da mesma maneira que eu ressaltei para vocês ainda hoje, e eu pretendo ressaltar futuramente mais ainda, é que apesar da gente é uma coisa que eu sempre tento falar. Apesar da gente estudar duas coisas como se fossem áreas diferentes, elas seguem as mesmas regras da natureza, as mesmíssimas regras, tá certo? Tanto que no final, teve uma hora que eu até falei, tipo, não é mais uma questão de, tipo, ficar vendo força de partícula a partícula, né? E sim mais a resistência do corpo elétrico inteiro, por exemplo, né? Corrente do corpo elétrico inteiro, certo? É basicamente isso. As leis são as mesmas. São as mesmas. O que a gente tá estudando agora é só de um aspecto diferente, tá certo? E dando continuidade, né? Antes a gente estudava coisas paradas, agora coisas em movimento, né? Que também é importante que vocês saibam, principalmente pros. Nossa, mano, tipo. É que vocês vão ver na aula que vem, mas. Eletrodinâmica, assim, Mano, é figurinha marcada da maioria dos vestibulares, porque circuitos elétricos é uma coisa que é um pouco difícil de entender no começo e cobra muito. Simplesmente cai muito nos vestibulares, certo? Então é muito comum que vocês tenham que dar uma certa atenção para esse assunto, beleza? Como segunda consideração final aqui, a resistividade de um corpo ela é referente ao material em si, tá certo? Ao passo que a resistência elétrica volta-se para o corpo, que é como se fosse uma analogia entre o calor específico sensível e a capacidade térmica do corpo. Vocês lembram que quando a gente estudou o calor específico sensível, a gente falou que ele era específico do material e a capacidade térmica ela era do corpo que era construído daquele material? Pois bem, né, tanto que a capacidade era o calor específico vezes a massa do corpo. Pois bem, a resistividade elétrica ela é referente ao material em si, certo? Enquanto a resistência elétrica ela fala também sobre não só o material que é feito, mas também da geometria desse corpo, do comprimento, da área de secção reta, certo? Então é por isso que eu fiz essa analogia aí que eu acho que ajuda também a entender um pouco melhor, ok? E é importante, por fim, que a gente não confunda termos como tensão, energia e potência, por exemplo, né, para citar alguns. Eles vão ser diferenciados futuramente e é importante que na hora que vocês lerem, na hora que vocês falarem sobre isso, que vocês não confundam as coisas. Tá certo? São termos diferentes, são termos que significam coisas totalmente diferentes. Certo? É tipo você confundir calor com temperatura, que no começo, até quando ainda estava presencial, eu eu consegui tempo para falar que eram coisas diferentes, certo? Aqui também. Então é importante que vocês sempre tenham isso em mente, ok? Bom, gente, então é isso por hoje. E para finalizar, eu gostaria sempre de fazer exercícios, né? E a gente não poderia começar o semestre sem um exercício temático que vocês sabem que eu gosto muito. Nesse caso aqui especificamente, Coringa é o nome de um super vilão fictício da cultura pop. Inclusive, o filme do Coringa, nossa, sensacional, muito bom, inclusive, né? Mas, enfim. E é um super vilão fictício, um ícone por propriedade
da empresa DC Comics. E o arqui-inimigo dele, seu arqui-inimigo, é o Justiceiro Noturno Batman, que, entre outros artifícios, é atacado pelo Coringa com um aperto de mãos elétrico, tá certo? Que é uma luva isolante acoplada a uma pequena fonte elétrica na palma da mão, que faz percorrer correntes elétricas pelo alvo que toca, tá certo? Isso porque ela submete o corpo a uma diferença de potencial. Ok? Então, calcule a corrente em mA que passa por um corpo humano quando 1 vezes 10 elevado a 17 elétrons percorrem uma descarga que dura 0,8 segundos. Tá certo? Então, temos aí como dados a carga elétrica, a carga fundamental de um elétron. E sempre que vocês leem um enunciado de física, é importante que vocês parem, toda vez que vocês encontram um número, e vocês comecem a listar esse número. Tá certo? Para vocês depois não terem que estar relendo de novo, de novo, de novo. Entendeu? Ao mesmo tempo que vocês interpretam o enunciado, vão extraindo as informações e anotando elas. Porque daí depois fica mais fácil de você não ter que reler tudo para poder resolver o exercício. Tá certo? Então, temos aqui algumas informações. O número de elétrons que vai estar percorrendo, a carga fundamental de um elétron e o tempo da descarga. E ele está perguntando a corrente. Então, vamos calcular a corrente elétrica então. Como resolução, vamos usar aqui a definição de corrente, né? Que é a corrente I é igual à carga que está passando no intervalo de tempo, certo? Por esse corpo. E a carga, ela nesse caso vai ser definida como N vezes Z, tá certo? Então, a corrente I vai ser dada por N, 10 elevado a 17, né? E a carga fundamental do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, são dados aqui do enunciado, e o tempo da descarga, que dura 0,8 segundos, tá certo? Então, dividindo número por número, 1,6 por 0,8, temos como resultado 2, vezes potência de 10 vezes potência de 10, 10 a 17 vezes 10 a menos 19, 10 a menos 2. Tá certo? Então, 2 vezes 10 a menos 2 ampere. Essa aqui é a nossa resposta de corrente. Só que ele está pedindo em miliampere. Então, para converter de ampere para miliampere, a gente multiplica por 10 elevado à terceira. Tá certo? E aí, 2 vezes 10 a menos 2 vezes 10 à terceira miliampere. Ou seja, a corrente que vai passar pelo corpo é de 20 miliampere, tá certo? Uma pequena ajuda que eu quero dar para vocês e uma leve curiosidade. Primeiro, a questão dessa informaçãozinha é que, assim, quando vocês querem fazer uma conversão, uma pequena dica para vocês. Quando vocês querem fazer uma conversão, pensem que a matemática ela sempre segue uma lógica. Uma lógica que é assim, literalmente fundamental, imprescindível. E também, muitas e muitas vezes, inquestionável. Certo? Tipo, não dá pra você duvidar de uma coisa que é um tanto quanto. Como que eu posso dizer? Racional. Tão racional assim. Certo? E o que significa converter de ampere para miliampere? Significa que você vai reescrever essa unidade de um outro jeito, sem mudar nada. E para que você não mude nada, como que você reescreve uma coisa que é um inteiro na milésima parte do inteiro? Bom, você pega um inteiro e multiplica por 1000. Daí você tem, na verdade, você pega a milésima parte do inteiro, né? E multiplica por 1000. Porque daí você vai ter um inteiro desse lado e um inteiro desse lado também. Tá certo? Ou se você quiser se converter para uma unidade que é tipo que é o centésimo do ampere, né? Digamos assim, vocês teriam aqui a unidade que seria um centésimo multiplicado por 100, tá certo? Então a gente tem aqui essa pequena analogia, tá certo? Que eu acho que ajuda vocês a entenderem como que são feitas as conversões de tudo, basicamente, na física, né? E um pequeno informativo também, uma curiosidade, é que, se eu não me engano, já faz um tempinho que eu preparei esses slides, era enquanto ainda estava em julho, mas
Essa corrente, se eu não estiver enganado, essa corrente já é o suficiente para que o corpo humano sofra uma contração muscular. A corrente elétrica que passa pelo corpo humano, ela é responsável por a gente sentir os choques, né? Não é necessariamente a tensão elétrica, mas sim a corrente que vai perseguir, vai perseguir, meu Deus, que vai passar pelo nosso corpo, tá certo? Então, eu acho que 20 mA é bem pequenininho, mas é assim mesmo, a corrente que passa pelo corpo tem que ser pequeno. Ela é uma corrente que, se eu não me engano, ela já faz a gente ter uma contração, tá certo? É um negócio já assim, não é fatal, mas é um tanto forte já, ok? Tanto que é muito comum, às vezes, a gente se perguntar, tipo, sei lá, em algum momento, sei lá, uma pessoa, tipo, tomou um choque. Aí por que a gente fica se perguntando, poxa, mas por que a pessoa não larga o objeto, tá segurando o objeto? É porque a pessoa não consegue. Tipo, quando a pessoa toma um choque que tá muito forte, forte, tipo, nesse nível aqui, né, pelo menos, os músculos do corpo se contraem. Se os seus músculos se contraem, o seu braço começa a fazer força e os seus dedos começam a se fechar com força. Então é como se você estivesse tipo fazendo força no braço para segurar alguma coisa. Sabe? Só que você não tá fazendo voluntariamente. Você tá fazendo porque a corrente que tá passando pelo seu corpo tá contraindo seus músculos. E por causa disso você não consegue soltar. Certo? Você segura com tanta força que você não consegue simplesmente abrir a mão para soltar o objeto. Entendeu? É por isso que você acaba tomando esse choque que literalmente faz com que você fique segurando o objeto, porque você não consegue fazer parar. E enquanto você segura, você continua tomando choque. Né? Se for uma fonte elétrica que fique ao longo do tempo, né, transmitindo energia, você vai continuar tomando choque. Entendeu? É por isso que as pessoas acabam ficando segurando, não é por querer, tá certo? Mas fica aí só uma curiosidade, até porque eu acho que é, quando fica meio que de acordo com aquele exercício e esse outro que eu fiz aqui, né? Porque esse é o objetivo no caso do Coringa, né? Com uma luva elétrica, é causar uma contração que faz com que o inimigo dele seja danificado e ao mesmo tempo não consiga reagir, não consiga fazer outra coisa, tá certo? Bom, aplicações da vida, né? Casos e casos. Então, por exercício final, então, vamos considerar os dados e resultados anteriores e supor que um corpo humano, cuja constituição básica é aproximadamente de água e sal, nós somos melancias que andam e falam. Esse corpo tem uma resistência elétrica de mais ou menos assim, 100 quiloohms. A resistência elétrica do corpo não é exata, mas ela pode ser assim, é, de diversos valores, então vamos usar esse daqui que eu acho que é um pouco mais fácil de calcular a princípio. Qual deve ser a voltagem aplicada pela fonte da luva do Coringa para que a determinada corrente surja no corpo do Batman? Certo? Então, para a resolução, a gente usa a primeira lei de Ohm, U é igual a RI. Então, U é a tensão, que é o que está perguntando, né? A voltagem aplicada é igual à resistência elétrica, 100 vezes 10 a terceira, né? 100 kΩ, vezes 20 mA, ou seja, 20 vezes 10 a menos 3, tá certo? 10 a terceira cancela com 10 a menos 3, tá certo? Estão se multiplicando, e assim a gente tem que a nossa tensão é 20 vezes 100, ou seja, 2.000 volts, tá certo? Também pode ser reescrito como 2 kV. Ou seja, para que a gente tenha uma corrente de 20 mA em um corpo com resistência elétrica constante de 100 kΩ, né, supondo que seja um corpo ômico e tudo mais, essa tensão elétrica deve ser de 2 kV, tá certo? Então, gente, é basicamente isso, né? Acabei falando bastante essa aula, mas é porque toda aula que introduz áreas novas, ela precisa ser bem estruturada, de certa forma. Então, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender, prestado atenção. E qualquer coisa, vocês podem sempre me mandar mensagem para tirar dúvida. Espero que vocês continuem em casa, se possível, bem saudáveis. E é isso, gente.
Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.